Voltando agora ao inciso 1, vamos ver algumas observações interessantes aqui. É interessante decorar esse prazo de 60 dias para elaborar o parecer prévio. Isso aí costuma cair em prova. É bom saber que o TCU não julga as contas do presidente da República, apenas elabora o parecer prévio, né? O TCU, como será visto adiante, julga todo mundo, mas não tem competência para julgar o presidente da República, tá? Neste caso, ele apenas emite um parecer prévio em 60 dias dado o recebimento. Importante notar que se o presidente da República não prestar as contas no prazo correto, que é também de 60 dias da abertura da sessão legislativa, prazo importante, caberá à Câmara dos Deputados tomar as contas. É bom notar que o presidente da República tem 60 dias a partir da abertura da sessão legislativa, que hoje é dia 2 de fevereiro, para apresentar as contas, né? Se ele não apresentar contas até 60 dias, vai dar mais ou menos que dia? Vai dar mais ou menos 4 de abril, mais ou menos. Então, se não apresentar até esse prazo, cabe à Câmara dos Deputados, não ao Congresso, tomar as contas. Agora, uma vez recebida as contas, o tribunal tem 60 dias de prazo para elaborar e emitir o parecer prévio, que vai ser submetido a julgamento pelo Congresso Nacional. Tá? Uma vez emitido o parecer prévio para o TCU, esse parecer prévio vai para a Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização, que vai emitir um parecer. Não é prévio, porque o prévio já era o TCU, vai ser só um parecer sobre as contas prestadas pelo presidente da República. Na esfera federal, esse parecer prévio que o TCU emite sobre as contas do presidente da República, ele não é vinculante, ou seja, ele não vincula a decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode tomar a mesma decisão que o TCU, mas pode tomar outra qualquer. Se o TCU propôs julgamento irregular, o Congresso Nacional pode botar regular ou vice-versa. Ou seja, não há vinculação, né? O Congresso é autônomo para tomar uma outra decisão. Ou seja, o parecer prévio do TCU, nesse caso aí das contas do presidente da República, é uma opinião do TCU a respeito daquele caso. No caso do poder estadual, também não existe vinculação, tá? Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado pode emitir umas contas sobre as contas do governador e a Assembleia Legislativa tomar uma decisão diferente. Agora, no âmbito municipal, ele também não é vinculante, mas ele é parcialmente vinculante. Porque no âmbito municipal, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por votação de 2/3 dos membros das câmaras municipal, né? Ou seja, é um parecer parcialmente vinculante. Não conseguida essa votação de 2/3, prevalecerá o parecer do Tribunal de Contas competente. Segundo a Constituição Federal, as contas municipais ficarão à disposição dos munícipes durante 60 dias. Acontece que com a edição da LRF, esse prazo aí já foi para os cucuias, porque a LRF disse que as contas têm que ficar à disposição o ano inteiro na internet, né? Então, esse prazo de 60 dias perdeu a aplicabilidade, de certo modo, né? Por serem territórios da União, as contas do governo dos territórios federais são julgadas pelo TCU. Não existe um Tribunal de Contas territorial. Da mesma forma que o governo da República, o TCU emite um parecer prévio sobre as contas territoriais que é submetido ao Congresso Nacional. Por força do artigo 35, inciso 2 da Constituição Federal, a não prestação de contas pelos municípios é causa de intervenção pelo Estado-membro, ou seja, é um princípio constitucional sensível, né? Uma questão histórica uma vez no concurso TCU foi essa, né? O parecer prévio do presidente da República aparece pela primeira vez entre nós na Constituição Federal de 34, mas é suprimido logo depois pela Constituição Autoritária de 37. Neste caso, o parecer prévio era enviado diretamente à Câmara dos Deputados. Aí tem mais algumas curiosidades, algumas observações aí que eu acho que vocês podem dar uma olhada depois, com tranquilidade. Eu gostaria só de
fazer umas questões agora de fixação para a gente terminar a aula de hoje. Pessoal, então ao final desta aula 1, nós temos alguns exercícios aí propostos. Vamos tentar resolvê-los aqui para a gente terminar essa primeira aula de controle externo. Então, questão 1. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos atos da Administração Pública Federal, exercida pelo Tribunal de Contas da União, no desempenho da sua função de controle externo, não comporta exame propriamente dito quanto aos aspectos considerados conjuntamente. Letra A. Legalidade e legitimidade. O tribunal pode avaliar a legalidade e legitimidade de ato? Pode. Economicidade e oportunidade? Pode. Economicidade pode, oportunidade não. Legitimidade e conveniência? Legitimidade pode, conveniência não. D. Conveniência e oportunidade? Aí não pode analisar nenhum dos dois. Então, nesse caso aí, letra D, né? Conveniência e oportunidade, que não comporta aspecto contra esse exame. 2. As decisões do Tribunal de Contas da União, no uso da competência que lhe oferece a Constituição, no atinente às suas funções institucionais de controle externo da Administração Pública Federal, são, de modo geral, letra A, irrecorríveis. Não, as decisões do TCU elas podem ser recorridas sim, né? B. Insuscetíveis de reapreciação em sede judicial pelo próprio judiciário. Elas podem ser reapreciadas pelo Poder Judiciário quanto à forma, não quanto ao mérito. C. Recorríveis, mas apenas para o próprio TCU. Essa pergunta, essa é o gabarito e a resposta melhor, mas de qualquer forma, aqui deve ser recorríveis quanto ao mérito, né? Mas apenas com o próprio TCU, né? Se você quiser anular a decisão, você poderia tentar no judiciário. Letra B, recorríveis para o Congressional, do qual ele é órgão auxiliar. Aí está tudo errado, né? Não existe essa possibilidade de você recorrer de uma decisão do TCU ao Congressional, e o TCU não é o órgão auxiliar do Congressional. Letra E, recorríveis extraordinariamente para o Supremo Tribunal Federal. Você pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal de uma decisão do TCU, mas não vai ser extraordinariamente, vai ser via mandato de segurança ordinário. Então, é a letra C a resposta. 3. As contas anuais da gestão financeira, orçamentária e patrimonial do Tribunal de Contas da União são apreciadas e julgadas quanto à sua regularidade. Então a pergunta é, quem que julga a parte administrativa do TCU? Eu fiz um desenhozinho mais cedo e coloquei aqui que cada órgão tinha a sua parte princípio, né? E a sua parte atípica. Na parte atípica, eu citava a parte administrativa. Então, justamente está falando aqui, ó, as contas anuais da gestão financeira, orçamentária e patrimonial, isso aí é o quê? É a parte principal do tribunal, que é julgar as contas, ou é a parte administrativa? É a parte administrativa. Se é a parte administrativa, quem que vai julgar as contas da parte administrativa do TCU? O próprio tribunal. Se estivesse falando sobre a parte principal, aí caberia a quem julgar? Ao Congresso Nacional. Então a resposta aí é pelo próprio TCU, porque é a parte administrativa. O TCU pode fiscalizar a parte administrativa de todos os poderes. Questão 4. O controle externo da Administração Pública Federal, por disposição constitucional expressa, é exercida pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, decorrendo desse contexto que, letra A, o TCU é um órgão subordinado e dependente do Congresso Nacional. Errado, o TCU não é nem subordinado nem dependente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem detém o poder absoluto e exclusivo do controle externo. Errado, porque embora o titular do controle externo seja o Congresso Nacional, o TCU tem funções próprias e privativas. C. O TCU detém e exerce algumas funções de controle que são próprias e privativas. Correto, este aí é o gabarito. D. As funções de controle do TCU são de caráter opinativo e subsidiárias.
O caráter opinativo emitiu o parecer prévio, mas em geral não é opinativo não, são deliberativas. E não são subsidiárias, né? Subsidiária é que exerce a função se não tiver outra. Não é isso. O Congresso Nacional não exerce nenhuma competência efetiva e própria de controle externo. Exerce. Ele julga, por exemplo, as contas do Presidente da República. Quando o Tribunal apenas emite parecer prévio. 5. O Tribunal de Contas da União, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público. É aquela coisa que a gente falou no meio da aula. O tribunal pode exercer o controle da constitucionalidade? Pode. Mas onde? Apenas no caso concreto, né? No difuso. Então, letra A. Assertiva correta, entendido no sentido de controle de constitucionalidade concentrado em abstrato. Não, o TCU não pode fazer controle de constitucionalidade concentrado em abstrato. B. Assertiva correta, entendido no sentido de controle da constitucionalidade difuso e incidental. Aí sim, nesse caso, o tribunal pode fazer controle. Então, letra B é a resposta. Próxima questão, número 6. A fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos atos da administração pública exercida pelo Tribunal de Contas da União, no desempenho de suas funções institucionais de controle externo, conforme previsto na Constituição, expressamente comporta exame contra os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, conveniência e oportunidade dos atos de gestão. Então, ele está dizendo o seguinte: o TCU pode fiscalizar legalidade, legitimidade, economicidade, conveniência e oportunidade. Nós já vimos o quê? Que conveniência e oportunidade ele não pode fiscalizar. Então, a assertiva está incorreta, né? Justamente porque não comporta exame contra conveniência e oportunidade, que é a resposta da letra A. Tá? Então, 6, letra A. 7. As decisões do Tribunal de Contas da União, no exercício das suas funções de controle externo, letra A, são insuscetíveis de apreciação judicial. Errado. Operam os efeitos de coisa julgada material. Errado, porque podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Terão eficácia de título executivo judicial. Errado. Tem eficácia de título executivo extrajudicial, porque o tribunal não faz parte do Poder Judiciário. D. Constituem pré-julgado da tese, quando resposta à consulta. Isso é uma questão de regimento interno, tá? Eu não estou aqui nesse assunto aí, mas seria a letra D, o gabarito. Nós vamos tocar isso mais para frente. Mas a letra A, B e C daria para responder. 8. Por força de disposição constitucional expressa, o controle externo da administração pública federal é exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Decorrendo desse contexto, a assertiva de que este órgão é subordinado e dependente daquele, sem funções próprias e privativas. Nós já vimos que o Congresso Nacional, embora seja o titular, o TCU não é subordinado nem dependente, tem funções próprias e privativas. Então a letra A que fala que é correta assertiva está errada. A letra B fala incorreta essa assertiva porque essas funções de controle externo são todas próprias do TCU e da sua competência exclusiva. O que está errado também. O Congresso Nacional tem algumas competências de controle externo, como, por exemplo, sustar contratos, julgar as contas do Presidente da República. C. Incorreta assertiva porque as funções próprias e privativas do TCU se restringem às administrativas de sua economia interna. Não é verdade. Ele pode julgar contas também, tem várias atribuições. Incorreta assertiva, porque essas funções de controle externo são todas próprias do Congresso Nacional e de sua competência privativa. Errado também. E letra E, incorreta essa assertiva, porque esse controle é exercido pelo Congresso Nacional, com a participação do TCU, que detém e exerce algumas das funções de controle, as quais lhes são próprias e privativas. Aí sim, letra E está correta. 9. No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas da União pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público. Letra A. Exercendo o chamado controle concentrado em abstrato, inclusive de leis federais. Falso, porque ele não pode fazer controle concentrado em abstrato, que seria o quê? Afastar uma lei do ordenamento jurídico. Ele pode o quê? Afastar a aplicação no caso concreto. B. Mas somente contra leis e atos estaduais e municipais.
Não, ele pode fazer contra qualquer ato e lei do poder público, que é o que? A competência do controle incidental ou difuso. C. Mas somente quando para tanto instado pelo Ministério Público Federal. Não, pode ser em qualquer situação. Letra D. Somente para quando instado pelo sistema de controle interno. Também não, pode ser em qualquer situação. E letra E. Exercendo o chamado controle difuso incidental, inclusive de leis federais. Aí sim, nesse caso, o tribunal pode exercer o controle. Então, 9, letra E, é o gabarito. Questão 10. O controle externo no Brasil, quanto à fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública federal, atualmente comporta atividades diversificadas, compreendidas na competência A, exclusiva do Congressional. Não é, a competência de controle externo é dividida entre o Congressional e o Tribunal. Então, não é exclusiva do Congressional, que é a letra A, nem exclusiva do Tribunal de Contas da União. C. Conjugadas e conjuntas do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União. Elas não são conjugadas. O que é atribuição de um não é atribuição de outro. Né? D. Privativas, uma do Congresso Nacional e outra do Tribunal de Contas da União. Também não é privativo, totalmente privativo. A resposta mais certa seria a letra E. Privativas, uma do Congresso Nacional, outra do Tribunal de Contas da União. E alguma delas com participação conjugada de ambos esses órgãos, no caso do julgamento das contas do Presidente da República, que o Tribunal emite o parecer prévio e quem julga as contas é o Congresso Nacional. Então, a resposta mais adequada é a letra E. 11. O Tribunal de Contas da União tem a natureza jurídica de um órgão legislativo? Não, porque ele não faz leis. Judicante? Não, porque ele não faz coisa julgada material. Administrativo? Correto, ele é um órgão administrativo. Essencial a função de judicante? Não é. E também não é essencial a função legislativa. As decisões do Tribunal de Contas da União de que resulta imputação de débito, conforme expressa previsão constitucional, terão eficácia de título executivo extrajudicial. Embora a letra A não diga extrajudicial, é a resposta mais correta. Então, 12, letra A. A B fala sobre título executivo judicial, não é? São exequíveis após a inscrição como dívida ativa? Não, eles são exequíveis imediatamente. Após a publicação, a AGU já pode executar. São exequíveis pelo próprio tribunal? Não são. São exequíveis pela AGU. E são exequíveis na Procuradoria do Ministério Público junto ao tribunal. A Procuradoria do Ministério Público junto ao tribunal não executa, não representa o tribunal judicialmente. Quem representa é a AGU. Tá? A única coisa que a Procuradoria do Ministério Público junto ao tribunal faz nesse caso é encaminhar a decisão para a AGU. Tá? Então, por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigado e boa noite.